começar pela forma tradicional e mesmo na forma tradicional nós temos duas formas de chegar ao mesmo resultado. Uma delas é cortando o cantinho para que a gente possa então puxar desta forma e fazer a costura. Para fazer esse risco, eu risquei e depois cortei, eu levo em consideração a margem de costura. Na hora de riscar, como eu quero 3 centímetros para dentro, eu risco com 2,5. Então, eu levo em consideração a linha da costura. Eu tenho uma costura aqui embaixo e uma costura na lateral. Então, 2,5 da lateral, da costura na lateral e 2,5 da costura no fundo. Por que eu tenho uma costura no fundo? Às vezes por causa do tamanho do tecido e às vezes porque eu tenho um tecido que, como este aqui, precisa ficar em pé. Se eu deixar inteiro, eu vou ter um lado em pé e outro lado de cabeça para baixo. Então, eu corto ao meio e faço uma costura no fundo da faixa que eu cortei. E aí, eu levo em consideração, então, a distância da costura. Se eu não tiver margem de costura aqui, ou seja, se for um tecido comum e ele estiver inteiro, eu vou considerar 2,5 da dobra no fundo e 2,5 da costura na lateral, para fazer o traço. Então, uma vez que aqui não tem margem de costura, eu me baseio pela dobra, 2,5 da dobra e 2,5 da costura que foi feita aqui na lateral. Faço o traço e corto. Uma vez cortado, eu vou tirar e inverter a posição, colocar direitinho aqui as margens de costura, como se fosse o patchwork que a gente costuma fazer, um para um lado, outro para o outro, coloco um alfinetinho, acerto bem certinho aqui ambas as bordinhas, né, para que fiquem bem alinhadas, e eu vou fazer uma costura de fora a fora. A outra forma de conseguir o mesmo canto é só dobrando. Então, nós vamos abrir desta forma. É importante aqui que tanto se eu tiver a margem de costura, como se não tiver só a dobra, é importante que eu alinhe ou a margem de costura, olhem só, uma para um lado, outra para o outro, para que elas estejam bem alinhadas, ou a dobra que é feita aqui, o vinco que é feito aqui com a costura na lateral, porque se não tiver alinhado vai ficar torto. Então, é importante que esteja bem certinho, e aí eu vou fazer um risco aqui na horizontal, desta forma, fazendo com que uma das linhas da régua fique bem alinhada à linha de costura ali, precisa ficar bem abertinho aqui, bem acertado, porque senão fica torto também, e as costuras na mesma direção e aberto aqui para ficar bem certinho. E aí, nós vamos colocar aqui, então, a régua, fazendo com que uma das linhas laterais acompanhe bem certinho ali a linha da costura, e aí nós vamos fazer um traço e costurar exatamente em cima do traço. Aqui eu não considero margem de costura, porque eu vou costurar exatamente em cima do traço. Então, eu vou colocar a 2,5 centímetros ou 3, de acordo com a medida que eu quiser, apoiado aqui e alcançando aqui a pontinha no centímetro, né, na marcação que eu desejar, faço o traço, faço a costura em cima. Depois que fizer a costura, eu posso deixar assim e só virar para um lado ou para outro, ou eu corto depois de costurado, e aí o que nós teremos é esse fundo, que é o fundo conhecido como caixinha de leite. Vamos virar para a gente ver? Então, uma vez que eu fiz as duas costuras dos dois lados, cortei, né, aquela que estava sem cortar, que a segunda forma que eu demonstrei, e aí nós temos aqui os cantinhos bem acertadinhos e bem retos, tá? Esse cantinho é o cantinho tradicional que a gente usa não só para os saquinhos, mas também para os cantos de forro de bolsas. Aliás, vou convidar vocês para conhecer o meu curso de criação de bolsas no tchelili.com.br/bolsas. Dá uma olhadinha se você ainda não viu, vai conhecer porque vale a pena. Esse é o cantinho que fica, então, e é bem versátil, bem conhecido e bem utilizado. Vamos ver mais um?
O nosso próximo cantinho é bem fácil e um resultado inusitado, inesperado, eu diria. Já fiz a costura no fundo e na lateral, nas laterais, né, em ambos os lados. A minha largura aqui é 15 centímetros, é só uma demonstração, a gente pode fazer do tamanho que a gente quiser, tanto para o saquinho quanto para uma bolsa. E eu fiz um traço a 3 centímetros da minha linha de costura. Então, um traço aqui e aqui, a 3 centímetros, ambos paralelos, né, com a costura lateral, e do outro lado também. Eu já tive o cuidado de vincar aqui, abertinha, a minha costura lateral, porque facilita bastante para a gente fazer esse alinhamento. Embora eu tenha feito o traço como um todo, é só mesmo para facilitar, porque a gente dobrando desta forma, ela fica mais acertadinha aqui no fundo. De qualquer forma, eu dobro nas duas laterais, né, tanto na frente quanto atrás, alinho aqui esta lateral e eu posso colocar este prendedor ou eu posso também colocar um alfinete. Lembrando que esta parte é a lateral, então se eu quero uma lateral de 6 centímetros, eu vou fazer esta linha a 3 centímetros da margem de costura e assim por diante. Alinha bem direitinho, posso colocar um alfinetinho, se for o caso. Uma vez colocado, vou colocar aqui para sair fora da minha linha de costura. Uma vez alinhado bem certinho, eu vou para a máquina e vou passar uma costura aqui no fundo. Então, dobrei ambas as laterais aqui, bem certinhas, e é uma costurinha só aqui no fundo. O resultado é esse. Então, olhem só, uma preguinha na lateral, outra preguinha na outra lateral, como saquinho de pipoca. E aí, a gente passa uma costurinha aqui no fundo. Agora, eu vou desvirar e nós vamos ver que o efeito é muito interessante. Olhem só, ficou como caixinha de leite, só que ela já fica embutida aqui na parte do fundo. Então, é bastante interessante também para bolsas ou para saquinhos. Facilita muito, agiliza, é bem fácil de fazer, bem tranquilo, ok? Então, essa é mais uma das formas da gente fazer um fundo de saquinho ou de bolsa. Essa outra forma também é bem fácil. Eu fiz um traço aqui para marcar o centro e nós vamos dobrar. Já tenho minhas costuras somente na lateral, o fundo aqui eu não costurei ainda, como o anterior também. E aí, nós vamos dobrar desta forma, fazendo com que a lateral aqui acompanhe o tracinho que eu fiz bem no centro do saquinho. Vou dobrar deste jeito aqui, ambos com direção ao centro e se encostando ali bem certinho. Da mesma forma, vou colocar ou alfinete ou o prendedorzinho para que fique estável no lugar e a gente consiga costurar sem que saia do local. Passo uma costura aqui só no fundo, prendendo tudo junto, e o resultado, olhem só que bacana. Já tá preso, já tá tudo costuradinho. Quando a gente desvirar, a gente tem um fundo bem bacana. Olhem só, a gente empurra, nessa hora um rachizinho ajuda bastante para colocar a costurinha bem no local. E é também um fundinho que se assemelha aos saquinhos que a gente compra de papel. Então, olhem só como é que fica, bem direitinho, mas com uma profundidade. Quando a gente dobra aqui, é que a gente vê. Então, dobrado, ele fica deste jeito, a gente pode, inclusive, passar a ferro desse jeito, e quando nós abrirmos, nós vamos ver que formou aqui. No caso de bolsas, por exemplo, mesmo na parte externa, a gente pode fazer isso e depois vir fazendo pontinhos. Uma outra coisa que a gente costuma fazer também, esses vários modelinhos de fundos, são as sacolas, aquelas sacolas que a gente faz de eco bag, que nós fazemos só os tecidinhos costurados, depois coloca o forro dentro da parte interna, costura a boquinha, que é como a gente faz os saquinhos, e está prontinho. Então, posso ou não passar pontinhos aqui.
A bolsa, se a parte externa tiver feita, a gente pode fazer o forro e depois, ao colocar dentro, ele já assume esta posição e fica bem interessante também. Este próximo modelinho também é bem versátil e também um resultado inesperado. Neste caso, eu passei uma costura só no fundo e as laterais estão ainda soltas. Antes de ir para a máquina costurar, eu vou fazer uma dobra aqui, esta dobra na altura que eu desejar. Passo um traço para que a dobra seja feita na mesma distância, né, para que fique paralela ao fundo, ou só faço marcaçõezinhas aqui na lateral. Eu vou fazer um traço a 2,5 centímetros da minha linha de costura, vou dobrar exatamente nesta linha, tá? E aí, vou prender a lateral, nas laterais, né, para estabilizar, levar para a máquina e fazer as costuras laterais. Então, eu vou pôr o prendedor aqui, ou prendedor ou alfinete, para que fique bem estável. E aí, nós vamos para a máquina e vamos costurar as duas laterais. O que vai acontecer é isto aqui. Quando a gente desvirar, ele vai estar desse jeito aqui, olha, essa preguinha feita, mas presa aqui pela costura lateral. E quando nós desviramos, olha que interessante, o fundo que se forma é um fundo que fica embutido. É um fundo que ele não aparece a lateral nem de um lado nem de outro, e ele fica super interessante tanto na parte externa quanto no forro. Quando a gente colocar dentro do saquinho, da sacola ou da bolsa, ou aquilo que a gente quiser, ele vai tomar o volume que ele precisa, mas o cantinho é bem inusitado, bem interessante. Olhem só. Engraçadinho, né? Aqui eu vou aproveitar e vou mostrar que esses saquinhos a gente pode fazer com forro. Este foi feito da mesma forma que o externo, mas ele tem a mais aqui cerca de 4 centímetros. Por quê? Eu quero que apareça aqui do lado de fora, como eu tenho essa dobrinha aqui pra dentro, ele não vai até aqui o fundo, ele fica anterior a isso. Quando a gente coloca o que a gente quiser colocar aqui dentro, ele fica bem certinho, mas os 4 centímetros fazem 4 centímetros em cada lateral, então 4 centímetros na frente, 4 centímetros atrás. O fato dele ser maior, o forro, me dá uma sobra que quando eu desviro, porque eu coloco direito com direito, costuro, e aí quando eu desviro, olhem só, pela parte lateral, deixo um trecho aberto aqui para poder desvirar, quando eu coloco ele lá para dentro, me sobra esse tanto aqui, que é essa bordinha. Eu já fiz uma costurinha aqui, acompanhando a costura de união, e eu vou aproveitar essa lateralzinha aqui para passar um cordãozinho e puxar, e assim fechar o meu saquinho. Esses modelinhos são bem interessantes, eu posso passar uma outra costurinha aqui, paralela, e aí passar o cordãozinho aqui embaixo. Eu vou deixar num vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link de vídeos de como fazer esses saquinhos bem direitinho. E aí eu posso também passar um outro traço, uma outra costura aqui paralela, introduzir um cordão aqui que dá a volta e sai pelo mesmo lugar, introduzo outro aqui, dá a volta e sai pelo mesmo lugar, para puxar e ficar uma bordinha lá em cima. Então, eu tanto posso fechar em cima, como posso fechar aqui na parte de baixo e ter um saquinho bem engraçadinho. Agora, na Páscoa, ele fica bem bacana pra gente pôr ovinhos ou chocolate dentro, em barra, né? Esses modelinhos mais compridinhos, para dar de presente para quem a gente gosta. Esse modelinho agora também é bastante interessante. Eu já costurei aqui a parte do fundo, mas as laterais nesse modelinho também serão costuradas depois. E eu já fiz marcações a 2,5 centímetros da minha linha de costura, fiz as marcações tanto de um lado quanto do outro. E aí, nós vamos fazer como se fosse uma prega também embutida, só que dessa vez nós vamos fazer isso nos dois lados. Então, já dobrei aqui na minha marcação, vou fazer a mesma coisa do lado de cá,
faço a marcaçãozinha, faço a dobra ali, o vinco. Agora, eu vou fazer com que ela fique bem certinha lá pra dentro, tenho que tomar o cuidado de não fazer a dobra antes, bem certinha lá dentro e aqui na mesma altura. Então, toma o cuidado, pode ter a ajuda de uma reguinha ou até de uma tesoura para centralizar aqui e ficar bem certinho. Localizo bem direitinho e da mesma forma vou pôr ou o alfinetinho ou o prendedor e levar para a máquina e costurar nas duas laterais. É bastante interessante esse também, esse é uma das minhas preferidas, principalmente quando a gente faz sacolinhas de eco bag, que eu acho que fica bem interessante. Então, coloquei o alfinetinho, me certifico de que aqui está dobrado na linha de costura e não antes, tanto de um lado quanto do outro, e vamos passar uma costura em cada lateral. O que vai acontecer quando a gente desvirar, que ele vai estar deste jeito assim, e eu já vou desvirar pra gente ver. Mas antes eu quero dizer que quando a gente faz saquinho em série, nem sempre a gente precisa pôr forro. Eu não preciso colocar o forro se eu não quiser, e aí eu vou tomar o cuidado de fazer um acabamento aqui na lateral. Eu posso riscar já a minha linha de costura aqui um pouco maior para eu ter espaço para cortar aqui lateral com uma tesoura de picote ou fazer um chuleado. É mais rápido dessa forma e é extremamente garantido que ele não vai desfiar. Como um saquinho que vai ter uma vida útil não muito longa, porque a gente vai dar de presente, a pessoa pode usar colocando, por exemplo, fio de celular ou qualquer coisinha que ela queira, chaves, essas coisinhas miniatura que a gente costuma pôr na bolsa, a gente usa por um tempo e ele vai durar, pode ser lavado várias vezes, isso não vai desmanchar. E neste caso aqui eu só fiz uma bordinha, dobrei 1 centímetro, depois dobrei mais 2, passei uma costurinha e essa vai ser a região onde eu vou introduzir o meu fio ali, né? Um fio encerado, que é o que a gente costuma usar para poder fazer o fechamento aqui do saquinho. Então, olhem só como ficou interessante. É um fundinho de caixinha de leite, do mesmo jeito, só que, e a gente pode até dobrar assim, olha, para passar ferro bem direitinho, ele fica com a lateral desta forma, também preso, ele não tá solto, porque eu passei uma costurinha na lateral, então ele não está solto, ele está preso. A gente vai pro ferro, passa ferro bem direitinho aqui, e podemos passar ferro aqui também nessa direção, e nós vamos ter a nossa sacolinha, o nosso saquinho, ou o nosso forro de bolsa dessa forma. Olha só que interessante, não é bonito? São vários modelinhos, cada um fica com um efeito e todos eles dá gosto da gente ver. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deem um pulinho lá no tialili.com.br/bolsas para ver bastante assuntos sobre bolsas, sobre carteiras, sobre nécessaires. A gente sempre tem um modelinho que a gente vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima!